Olá! Nossa reflexão de hoje está baseada no consagrado livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, e adaptada à realidade brasileira para as escolas e para as famílias. Vamos lá refletir juntos, eu, Wanderlânia, e nossos ouvintes, em nossa 8ª edição do Ateneu Cast. Gosto sempre de indagar vocês, de instigar suas opiniões, e hoje não vai ser diferente. Mas como aplicar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes em casa? Durante a quarentena, é de máxima importância manter hábitos e comportamentos em casa que contribuam para o desenvolvimento socioemocional dos estudantes, dos pais, dos alunos, das pessoas como um todo. Desse modo, falaremos como a vivência dos 7 hábitos e como a quebra de paradigmas pode nos ajudar a enxergarmos as situações de uma forma diferente, o ver, mudando comportamentos no fazer e assim alcançando resultados novos e consistentes no obter. E afinal de contas, o que é um hábito? Segundo Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Um hábito é algo que fazemos regularmente e está relacionado ao que fazer, como fazer e querer fazer. Dessa forma, para que algo se torne um hábito em nossas vidas, é necessário reunir o conhecimento, o que fazer, a habilidade, como fazer, e o desejo, querer fazer. Para estabelecer conexão entre a escola com a família, especialmente em tempos de isolamento social, vamos tentar vivenciar na prática os 7 hábitos com a família em casa. Pergunto novamente, em família, como contribuir e aplicar os 7 hábitos na quarentena? Vamos conhecer os hábitos. Hábito 1. Seja proativo. Ser proativo significa responsabilizar-se pelas próprias escolhas e comportamentos. O hábito 1 é o segredo de todos os outros hábitos. Por esse motivo, ele é o primeiro. Ser proativo não é apenas fazer as coisas sem que me mandem, mas fazer as coisas porque eu escolhi fazer sem que me mandassem. Ser proativo diz: sou livre para escolher, mas sou responsável por minhas escolhas. Sou responsável por minha própria vida. Sou responsável independentemente de estar feliz ou triste. Posso escolher como reagir perante outras pessoas ou situações. As crianças e os adolescentes podem aprender facilmente que escolhas diferentes produzem resultados diferentes. Saber fazer escolhas é uma grande oportunidade para se trabalhar a autonomia e a importância de ser proativo. A meta é justamente ensiná-las a pensar sobre esses resultados antes de decidirem o que fazer. O hábito 2. Comece com o objetivo em mente. Começar com o objetivo em mente significa pensar sobre como você gostaria que algo acontecesse antes de iniciá-lo. Ler uma receita antes de cozinhar? Ou observar um mapa antes de viajar é começar com o objetivo em mente. Para as crianças mais novas, um bom exemplo é o quebra-cabeça. Antes de fazer um quebra-cabeça, elas observam a figura pronta. Então, elas podem começar com o objetivo em mente. Hábito 3. Faça primeiro o mais importante. Fazer primeiro o mais importante significa decidir o que é mais importante e cuidar disso primeiro. Pensar sobre o que precisa ser feito amanhã ou até o final da semana pode ser cansativo, especialmente para as crianças. Aprender a considerar quais coisas são mais importantes e cuidar delas primeiro torna as crianças e adultos menos estressados. Se seu filho utiliza uma agenda organizadora na escola, ele possui uma grande ferramenta organizacional. Ao escrever suas responsabilidades e planejar o futuro, eles evitam viagens de última hora a lojas, perda de eventos ou esquecimento do dever de casa.
O que é mais importante quando seu filho chega em casa? Brincar ou fazer as tarefas? Brincar é importante e fazer as tarefas também. Nem sempre são atividades da escola. Podem ser relativas ao ambiente familiar, por exemplo, arrumar o quarto. O hábito 3 nos ensina sobre a importância de se viver com o que é mais importante, além de organizar as coisas e o tempo. O hábito 4. Pense ganha-ganha. Pensar ganha-ganha significa acreditar que todos podem ganhar. Não sou eu ou você, somos nós dois, pois não estamos falando de competições, e sim de relações humanas. É acreditar que existem coisas boas o suficiente para todos. É uma maneira abundante de se pensar. Pensar ganha-ganha é ficar feliz pelos outros quando coisas boas acontecem com eles. Como pai e mãe, nem tudo é negociável. Mas se você conversar com seu filho com o pensamento ganha-ganha, encontrará bem menos resistência. Pensar ganha-ganha significa que vocês se respeitam. E ele também respeitará as pessoas dentro e fora de casa. Hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Procurar primeiro compreender, depois ser compreendido, significa que é melhor ouvir primeiro e falar depois. Ao prestar atenção no que outra pessoa diz, você atinge um nível elevado de comunicação. O ensinamento do hábito 5 às crianças menores é realizado primeiro considerando a sua idade e desenvolvimento, pois as crianças mais novas têm dificuldade de entender o paradigma, o ponto de vista da outra pessoa. Esse hábito pode ser abordado de maneira melhor introduzindo a arte de escutar como uma habilidade que deveria ser praticada. Aprender a escutar sem interromper e aprender a ouvir com os ouvidos, os olhos e o coração ajudarão as crianças a construir as bases do hábito 5. É importante passar mais tempo escutando com a intenção de compreender. Isto se chama escutar com empatia. Por isso, apenas escute seu filho e não diga frases do tipo: se eu fosse você, eu faria assim. Ou, no meu tempo. Ouça sem a intenção de julgar ou criticar. E se ele solicitar sua opinião, diga com carinho. Tenha em mente que nem sempre é possível fazer a escuta empática. Entretanto, use-a sempre que puder. Hábito 6. Crie sinergia. Sinergia é quando duas ou mais pessoas trabalham juntas para criar uma solução melhor que aquela que teria pensado sozinha. Não é a sua maneira ou a minha maneira, mas uma maneira melhor. Discuta sobre a equação 1 mais 1 é igual a 2, a 3 ou mais. Como isso é possível? Um exemplo: uma pessoa mais outra pessoa igual a 2 ideias, mas muito mais do que cada uma teria pensado sozinha. A sinergia é pegar as boas ideias e torná-las melhores trabalhando juntos. As discussões podem ser focadas em outros exemplos de sinergia na natureza, história, literatura e experiências pessoais. Por exemplo, a sinergia acontece na natureza quando um grupo de patos migra para escapar do inverno. Eles voam em forma de V, pois com a corrente do ar ascendente, o grupo inteiro pode voar mais longe do que se cada pato voasse sozinho. Hábito 7. Afine o instrumento. Afinar o instrumento significa ter equilíbrio em sua vida. Existe a história de um homem que estava serrando uma árvore sem sucesso. Quando um transeunte perguntou-lhe por que ele não parou de serrar para afiar seu serrote. Ele comentou que estava muito ocupado serrando. Olha só, o hábito 7 nos alerta de que somos mais produtivos quando estamos em equilíbrio, desenvolvendo as 4 dimensões do ser humano. A física, que é o corpo, intelectual a mente, social o coração e espiritual a alma. Assim como os 4 pneus de um carro. Se uma área estiver sendo ignorada ou utilizada em excesso, o resto sentirá os resultados.
Para as crianças mais novas, a analogia do carro é uma que elas compreendem. Um carro não poderia andar se não tivesse os 4 pneus. Observemos as 4 partes de cada pessoa: corpo, mente, coração e alma. E quão importante é o cuidado com cada parte para fazer que todas elas funcionem melhor. Vejam, corpo significa cuidar da saúde, praticar atividades físicas e se alimentar corretamente. Mente, ler bons livros e estudar sempre. Coração, visitar os amigos, a família, sair para jantar. Alma, escrever sua declaração de missão e seus valores. Gente, diante do que foi exposto, não deixe de ler o livro e praticar sempre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Peço uma boa reflexão, desejo tudo de bom, uma boa semana e até breve.